Olá, dando continuidade à nossa preparação para a prova. Eu vou falar agora sobre as questões de asserção e razão. Dentre as questões objetivas, porque no vídeo anterior nós listamos, né, que são 5 questões discursivas e 35 questões de múltipla escolha, sendo 10 questões para formação geral e 30 questões de componente específico. Nas questões de múltipla escolha, dentre elas, há as questões de asserção e razão. Que são um pouco diferentes daquilo que nós estamos normalmente mais habituados, né? Porque fazer questão de assinalar correta, né? Nós já temos isso como uma rotina, aí ficar atento ao edital, se é correta, se é incorreta, e também aquelas de somente um ou dois, né? Um, dois e três estão corretos, que às vezes até ajuda, né? Porque uma está absurdamente falsa e nos ajuda, né? Tem que ter esse jogo de cintura para fazer prova, né, gente? Mas as questões de asserção-razão, eu realmente acredito que não seja algo muito comum e talvez vocês não estejam tão habituados e habituadas a fazer. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui do que é a questão de asserção e razão. Vou depois postar um vídeo de um outro professor que também faz uma análise sobre isso, mas talvez eu já contribua aqui com essa minha explanação. Eu peguei a questão 12 da prova de 2018, e é uma questão que envolve licitação e processo de contratação pública por razões óbvias, né? Então, vamos responder essa questão juntas aqui, e talvez já organizamos os nossos pensamentos em relação às questões de asserção e razão. E aí, depois, por favor, deem uma olhada, né, nas provas anteriores. Ali no Moodle a gente já tem 2 provas com os gabaritos, tanto o padrão de resposta da discursiva, quanto o gabarito mesmo das questões objetivas, tá? Então, vamos lá, vamos ler juntos aqui a questão 12. Um município possui apenas 2 ambulâncias para realizar o transporte diário dos cidadãos que precisam ser atendidos em hospital de municípios vizinhos. Essas ambulâncias precisam passar semanalmente por manutenção corretiva. No entanto, a empresa que presta serviços de manutenção dos veículos teve sua falência decretada. Diante do risco de colapso nos serviços de saúde, a Prefeitura realizou contratação emergencial para a prestação de serviços de manutenção de veículos, uma vez que o município não conta com todos os equipamentos e profissionais necessários para uma série de tratamentos de saúde demandados com frequência pela população. Então, essa é a situação, né? Como a gente observou aqui, a empresa, né, que fazia a manutenção dos veículos faliu, né? E agora, diante do colapso do serviço de saúde, porque tem que fazer esse transporte diário de cidadãos que precisam, né, de atendimento em hospitais dos municípios vizinhos, como que se resolve isso, tá? Considerando essa situação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. A questão, gente, de asserção e razão, ela exige, tá? Ela exige que se analise cada um dos itens, verifique se cada um dos itens é verdadeiro ou falso, isoladamente, e depois se observe, se identifique a relação entre eles, tá? Mais ou menos é isso, né? Asserção e razão. Eu analiso cada uma dos itens, cada uma das afirmativas, cada uma das asserções, e depois dessa análise individual, eu vou fazer uma análise, né, de causa e efeito, uma causa de relação entre elas. Então, vejam só. A primeira asserção, o primeiro item. Em caso de risco de colapso na prestação de serviços públicos de saúde, é permitido à administração pública realizar a contratação emergencial para a prestação de serviços de manutenção de ambulância. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdadeiro, né? A gente está diante de uma situação emergencial, tem um risco de colapso, não dá tempo de fazer a licitação, vão fazer a contratação emergencial para o serviço de manutenção de ambulância, tá? Não olhem o porquê ainda. Olhem o 1, agora olhem o 2.
Em casos de calamidade pública, a Lei de Licitações e Contratos autoriza a contratação para a prestação de serviços com dispensa de licitação. Isso é verdade? Vejam, a gente analisa separadamente. Tá? A primeira hipótese é a possibilidade de contratação emergencial para esse serviço de ambulância em razão do colapso. Ok, tá certo. Segundo item, é verdade que para calamidade pública pode-se contratar com dispensa de licitação? É verdade também. Agora, feita essa análise individualizada, nós precisamos saber se tem uma relação entre ambas, se uma justifica a outra, se há uma relação de causa e efeito. Então, vamos ver aqui. Ó. A. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. São. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Acho que não. Eu acho que não. Por que eu acho que não? Porque a primeira situação é emergência. A segunda situação é calamidade pública. Quando nós temos essa situação de falência da empresa de manutenção das ambulâncias, a gente não está diante de uma calamidade pública. A gente não está diante de uma inundação, a gente não está diante, né, de uma pandemia, a gente não está diante de um ciclone. Né? Portanto, até é verdadeiro que em caso de calamidade pública possa ter dispensa de licitação. Mas quando eu estabeleço a relação entre as duas, eu tenho que tomar cuidado. Portanto, A eu desconsidero, porque a 2 não é a justificativa correta da primeira. Agora vamos ver a B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1, e não é, porque não é calamidade pública a situação que nós estamos lidando. Tá? E aí é a alternativa correta, é a alternativa B, certo? Então é exatamente isso, fazer uma análise, né, individualizada das asserções e depois a relação existente entre elas. E partir para a análise das alternativas e verificar, né, justamente isso, porque vai ser colocado aqui, como vocês podem observar, né, a indicação se é verdadeira, cada uma delas, se é falsa, se ambas são verdadeiras, se as duas são falsas, se a uma é verdadeira, todas as combinações possíveis. E depois fazer a análise da relação. Treinem também, deem uma olhada na prova e vejam isso em outras questões, né, para ver se está fazendo sentido para vocês. Estamos à disposição, se tiver mais alguma dúvida específica em relação a esse conteúdo, a essa formulação de questão, estamos